Bom dia, galera rubro-negra, seja bem-vindo ao canal. Tô aqui com mais um corte do canal UOL News Esporte, Tirone, Danilo Lavieri e Casagrande sobre esse jogo, porque tá sendo muito esperado, muito especulado. Tudo indica que o Flamengo com certeza vai liquidar no primeiro tempo, porque é sempre o contrário do que a gente fica imaginando. Aquela ansiedade, aquele jogo difícil, com muita pressão da torcida, mas tô acreditando em você, hein, Felipe Luiz? E os créditos de imagem vai pro canal UOL, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho, você chega com aquele like porque me ajuda demais. Vamos conferir as últimas do nosso Mengão, como que o Felipe pode armar esse jogo ou não, como que será o Racing, o que está esperando lá no El Celido pro Flamengo, hein? Bora lá. Muito bem, Galo na final já é um brasileiro num torneio continental e quem está tentando chegar lá a partir de agora é o Flamengo. A partir de agora, em outro campeonato, claro, na Libertadores, vai encarar o Racing. Olha aí o chaveamento. Flamengo encara o Racing hoje, Palmeiras encara a LDU amanhã. Quem estará na final? Teremos uma final brasileira? Não teremos? Teremos final brasileira? O Flamengo tem a seguinte situação, como todo mundo sabe, ganhou o primeiro jogo por 1-0 e vai lá para a Avejaneira precisando de um empate apenas. Apenas é modo de dizer, porque o clima é de guerra na Argentina, a torcida do Racing está enlouquecida, os jogadores, o técnico, tá todo mundo falando que é guerra, a gente sai daqui classificado, não tem jeito. Já o técnico já liberou toda a torcida para jogar, para fazer fogos e tudo mais, fumaça, que se dane a multa, depois a gente resolve. Queremos chegar na final, então o clima vai ser pesado, o Casão. O Flamengo vai enfrentar um clima tenso. Vai. E o Maracanã mostrou isso, né? Principalmente a reação do time, o tipo de jogo que o Racing faz. O Racing não é um time de ficar sofrendo assim, ele gosta de fazer o adversário ter dificuldade. Mesmo perdendo um jogo ou não conseguindo fazer a estratégia dele funcionar, ele agride o adversário, ele marca pressão, ele coloca intensidade no jogo, ele coloca velocidade no jogo. Na maioria das vezes é ligação direta mesmo para brigar pela segunda bola. O que é isso? É o goleiro chutar lá para frente, os caras pularem de cabeça, a defesa do Flamengo rebate e vem os caras de frente ganhando a segunda bola e invadindo a área. Essa é uma estratégia que funciona muito bem pelo estilo dos jogadores, as características dos jogadores do Racing e a mentalidade do treinador deles. Eu acho, a minha opinião é que o Felipe Luiz, ele vai com dois caras de velocidade pelos lados. Na minha opinião, o Luiz Araújo e o Carrascal, que foi o melhor jogador da semana passada, e ele vai colocar o Bruno Henrique. Sabe por quê? Porque se ele, na minha visão de jogo, se ele colocar 4 no meio para tumultuar o meio campo e os dois pontas vão voltar de qualquer maneira para recompor a descida dos laterais. Então você vai ficar com 4 no meio. Quando você chutar para frente a bola, num sufoco, não vai ter ninguém. A bola vai bater e vai voltar. Você precisa de um cara ali para exatamente isso. Apostar na velocidade do Bruno Henrique para ir buscar a bola onde ela for, sabe? A bola esticada ou o chutão para frente, né? Ou a conexão direta. Tem que ter um cara ali que faça esse movimento, que sofra falta pro jogo parar, que leva a bola para lateral e fica fazendo a jogada pelo canto, ou parte em direção do gol mesmo, que o Bruno Henrique é muito veloz, tanto que o gol da semana passada foi uma enfiada pro Bruno Henrique no meio da defesa, ele entrou em diagonal em velocidade e saiu na cara do gol, bateu, o goleiro pegou, mas ali saiu o gol, né? E ele, quantas vezes a gente já viu o Bruno Henrique sair em velocidade, ou fazer o gol, ou sofrer pênalti, ou o zagueiro puxar pela camisa e ser expulso porque é o último homem. Isso acontece diversas vezes, porque o Bruno Henrique tem essa característica. Ele gira e parte, o zagueiro, depois que ele partiu, não tem um zagueiro que consegue chegar no Bruno Henrique. Então eu acho que o Felipe Luiz vai entrar com 3 no meio e 3 atacantes, mas com os dois laterais recompondo o meio campo, porque aí você fica com 5. Que fica ali o Arrascaeta esperando o rebote para criar a jogada, sei lá, Saúl, né? Saúl e Jorginho, Luiz Araújo e Carrascal fazendo 4 no meio, uma linha de 4 no meio, 2 linhas de 4, quando tá sem a bola, o Arrascaeta para iniciar uma criatividade e o Bruno Henrique para correr atrás da bola. Correr, lutar, fazendo o máximo. Depois ele vai ter até que sair, mas não importa. Inicialmente ele tem que fazer, se desgastar até onde dá. E eu acho que a aposta do Felipe Luiz
Seria essa, pode ser essa, e eu acho que essa é a melhor, sabe? Porque se não tiver um cara que corre lá na frente, centralizado, que vai em busca da bola, a bola vai bater e voltar. Você não pode ficar esperando só com a jogada individual no pé, aquela do drible, porque vai ser difícil ter essa jogada o tempo todo. O mais provável é pressão do Racing e chutão pra frente. Pelo menos inicialmente. Primeiros 15, 20 minutos, eu acho a tendência é esse o jogo. Então você precisa de um cara. Nem o Pedro seria o cara nessa partida. Porque o Pedro não é de correr atrás da bola onde ela vai. Ele é o cara de segurar, né? Segura, ele ia sofrer falta e tal. Mas a maioria das jogadas hoje, na minha visão, principalmente inicialmente, vai ser essa, esticada, para sair do sufoco. Bom, olha lá, o Casagrande escreveu, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carrascal é o ataque ideal para o Flamengo, exatamente o que ele falou. Flamengo de hoje, né? Do Flamengo de hoje. Exatamente quem lê o título parece que eu estou falando que é no geral. Não. Lê o texto que eu só estou falando desse jogo. Sim, esse jogo, então, foi isso que o Casão acaba de explicar. Bom, o fato é que, Danilo, os holofotes estão em cima do Felipe Luiz. O que ele vai fazer? O que ele não vai fazer? Ele foi acusado de ser teimoso depois do jogo contra o Fortaleza, que o Flamengo jogou mal. E não tem Pedro. E aí? A gente tem uma certeza, se o Flamengo ganhar, o Felipe Luiz vai falar que o torcedor vai falar que as convicções do Felipe Luiz são muito boas, se o Flamengo perder, vai falar que a convicção é teimosia. A gente não tem muita escapatória, né, num jogo desse, numa semifinal de Libertadores. Eu entendo totalmente o que o Casão falou em relação ao Pedro, mas para mim o Pedro faz uma falta absurda, mesmo num jogo como esse, que eu acho sim que vai ser uma correria e tal, mas o Pedro é aquela história, se tem uma bola encaixada no pé, o cara resolve. Estava numa fase excelente. Esse desfalque do Pedro é um negócio assim... A gente olha para o elenco do Flamengo e o pior jogador para se machucar seria o Pedro. E foi justamente ele que se machucou, até por conta da fase dos jogadores que podem substituir, né? E aí eu não vou nem falar só dos que podem jogar de 9 mesmo, mas o ataque do Flamengo. O Bruno Henrique é o cara que corre, se esforça, vai brigar, vai dar carrinho. Isso eu não tenho a menor dúvida que ele vai fazer, mas está numa fase técnica péssima. Samuel Lino numa fase de não tá confiante, não finaliza, né? O gol que ele fez estava em impedimento, o gol de cabeça. Então assim, também não é um jogador que dá para confiar. O Cebolinha machucou, o Juninho você também não é o cara que você pode confiar como 9. Tanto que o Felipe Luiz colocou ele 5, 10 minutos contra o Fortaleza. O Wallace é um jogador que a gente não sabe muito bem como ele vai entrar. Vai entrar o jogador que uns 5, 10 minutos vai tomar um amarelo, ser expulso, vai jogar, enfim. Então assim, tem o Plata, que ainda é uma opção um pouco melhor, eu acho aí que está numa fase um pouco melhor também, mas que nem de perto substitui o Pedro. Então eu acho que essa lacuna que o Pedro deixa é uma lacuna muito grande para um momento muito importante da temporada. Agora, beleza, não tem o Pedro, o que vai fazer? Aí eu concordo com o Casão. Precisa ser um time que vai saber correr, que vai poder aproveitar, porque eu imagino o Racing tentando pressionar, subindo linha, aquela história toda. A hora que o Léo Pereira, o Léo Ortiz, a hora que o Pulgar, o Jorginho conseguirem recuperar uma bola e eles precisam armar alguém, precisa ter alguém para correr. Aquela bola invertida da esquerda para a direita, achando um ponta correndo. Precisa ter alguém correndo lá na frente para poder levar um pouco de perigo ao Racing, pelo menos. Olha aquele quadro que a gente viu aí, que era os possíveis substitutos do Pedro. O Casão acha que deve ser o Bruno Henrique. E aí as outras opções são essas aí. Plata, Juninho, até o Wallace tá nessa aí. É difícil esse negócio, né? Porque o Pedro é um jogador diferente. Não, você não tem ninguém igual o Pedro. Então, exatamente. Qualquer um dos substitutos aí não é igual. Então, mas vamos pensar. Do ponto de vista técnico, mas o Plata é um jogador mais de joga. manobra. O Plata é um jogador de movimentação. E não é um finalizador. Nem finalizador, nem cara que fica correndo no espaço para ir na direção da bola, para fazer a defesa ficar com pânico. Né? O Juninho, não sei o que acontece. Né? É um centroavantão mais mas, e tal. Mas não joga, não entra, é raro. O Wallace se queimou nesse momento. Eu não acho que é o momento de você... agora é a sua vez. Num jogo desse tamanho. Num jogo desse. Então, pela necessidade de experiência, de velocidade, de cara que corre atrás da bola, de cara que usa o espaço, de cara que você pode, por exemplo, pode chegar um momento que está 0-0 o jogo, você pode se fechar todo atrás, deixar só o Bruno Henrique na frente e jogar esticada, fazer o time do Racing voltar. Porque se não tiver um cara lá, é aquilo que eu tô falando. Vai ter o chutão, a bola vai bater e voltar. E o Racing vai ficar pressionando o tempo todo. Você precisa ter um cara ali de velocidade que deixe a defesa em pânico. Que segure ali. O Bruno Henrique na frente, com o Racing atacando, 2 ou 3 caras ficam do Racing. Se não tiver centroavante nenhum, fica um.
e vai todo mundo lá na área. Então, a presença do Bruno Henrique coloca um cara em cima dele, para evitar o contra-ataque, um cara na sobra para cobertura e um outro ali fechando meio que lá e cá, Ficam 3. Se você pôr um cara, se você fizer 4 no meio, sem um cara de velocidade no meio, cara, eles vão atacar com 8, com 9 e você não vai ter o contra-ataque. Essa opção seria Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Saul, Plata e Carrascal. É um time meio sem... A dele tem Bruno Henrique. Aqui estão especulando. Plata e Carrascal, beleza. O Plata, o Carrascal vai recompor. Sim. O Carrascal vai recompor. E o Plata também vai recompor, ficando na frente dos volantes ou do volante do Racing, porque é a característica dele. Ele vai se movimentar, ele vai sair para receber a bola, ele vai tentar a jogada individual. Só que eu acho que as jogadas individuais vão ser raras pro Flamengo nesse jogo. Não vai ser domínio, como é no Maracanã, por exemplo, nos grandes jogos do Flamengo, que o Flamengo tem 80% de posse de bola, que o Flamengo toca, faz tabelinha, que enfia uma bola no meio da defesa, entra um cara sozinho e faz o gol. Isso pode acontecer, mas vai ser raro. A tendência é o Racing pressionar, ficar cruzando bola na área o tempo todo, fazer a segunda bola, tentar fazer a bola parada lateral, que é o forte deles, e vai atacar com quantos caras eles puderem. Se não tiver um atacante, se não tiver o camisa 9 ali, lá na frente, veloz, que dê medo na defesa, vai todo mundo ali, eles vão passar o meio campo e vai ser uma pressão do cacete. É essa a minha visão, entendeu? Não estou falando que o Bruno Henrique é melhor ou pior que o Plata ou com qualquer outro ali. É característica. Uhum. Por exemplo, se o Flamengo faz 1-0, tá 0-0, falta, sei lá, 15, 20 minutos, você pode tirar o Bruno Henrique e recompor o meio. Uhum. Mas até então você vai sofrer. Sim. O Daltier, ele fala, o Bruno Henrique nem está nos pensamentos do Felipe Luiz. Não sei se é assim, e acho que essa é a questão, porque o Felipe Luiz está sendo chamado de teimoso pela torcida do Flamengo. Então, e ele sempre fala, eu estou indo pelas minhas convicções e tudo mais e tal. Só que isso está na jogada, está no contexto, ele ser chamado de teimoso depois do jogo contra o Fortaleza. O que seria uma opção não teimosa para ele? É duro, né? Porque cada rubro-negro tem uma ideia. É muito duro, e é o que eu falei. Eu acho que o Bruno Henrique está numa péssima fase, mas pela ausência do Pedro e pela característica do jogo, teria que insistir com ele. É mais ou menos o que acontece no Atlético Mineiro com o Rony, né? O Rony está muito mal faz um tempo, só que dependendo do jogo, você tem que pôr o cara, porque você sabe que é o cara que vai encher o saco do zagueiro adversário, que é o cara que vai preocupar um volante, a hora que o Racing estiver atacando, você vai ter que se preocupar para voltar para a marcação, como disse o Casão. Então, assim, nas alternativas de elenco hoje, para você montar um ataque, eu colocaria o Bruno Henrique. Tem 2 caras que eu não mexeria de jeito nenhum do jeito que estão jogando, que é o Arrascaeta e o Carrascal. O Carrascal se achou, tá jogando bem no Flamengo, então nesse caso eu não mexeria. Ele já tem tantos problemas, vamos manter o que tá dando certo, que é o Arrascaeta e o Carrascal. Isso eu tô falando na parte do meio para frente, né? E aí dali, a partir disso, você organiza a equipe. Mas põe o Carrascal de falso 9. Não, mantém do jeito que os caras estão jogando e organiza em torno deles. Eu entendo a ideia de preencher o meio de campo. O Racing é um time que chuta muito a média distância, então de repente se você tiver Jorginho, Saul, Pulgar, se você tiver um meio de campo ali, uma intermediária congestionada, você pode dificultar um pouco o jogo do Racing. Então eu entendo a escalação que estão especulando, mas eu não abriria a mão de ter 2 caras com velocidade para ficarem sempre espetados ali a hora que a bola sobrar para tentar escapar. Se for assim, Saul, Jorginho, Pulgar, mais o Arrascaeta ali na frente da área para não deixar o adversário chutar de longa distância, que eles usam muito bem, a bola não vai sair dali. Uhum. Olha, estamos falando do Bruno Henrique aqui. Esse pode ser o seu último jogo pelo Flamengo no ano. Por quê? Porque ele vai ter o seu recurso votado no pleno do STJD nessa quinta-feira, pelo caso em que ele tomou suspensão de 12 jogos por suspeita de manipulação de resultados. Ele seguiu jogando por causa do efeito suspensivo e a suspensão não se estende às competições sul-americanas. Então ele segue livre até para jogar a Libertadores, em caso de classificação para a final. Mas se o Flamengo não passar e no recurso forem mantidos os 12 jogos, acabou. Bruno Henrique não jogará mais este ano. Esse negócio vai ser julgado amanhã no pleno do STJD. Agora, o retrospecto do Flamengo como visitante nas últimas 3 edições da Libertadores não é exatamente bom. É
é um cenário que nos últimos anos não foi legal para o Flamengo, não, que é decidir fora de casa. Foram 14 jogos como visitante na Libertadores desde 2023. Com 14 jogos, 2 vitórias, 6 empates, 6 derrotas e 2 eliminações nesse período. O Flamengo disputou, né? Ele foi comandado pelo Vitor Pereira, pelo Jorge Sampaoli em 23, Tite em 24 e agora pelo Felipe Luiz nesses anos aí pós-último título. Por outro lado, ele não perde um jogo por 2 gols de diferença, que é o placar que eliminaria ele, desde o jogo lá contra o Bayern de Munique no Mundial de Clubes. Então, mas ali, mostra que dá pra mostrar aquela listinha. Volta. Volta a listinha. 14 jogos, só 2 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 2 eliminações, mas o Flamengo não precisa ganhar. Empatar. Ele precisa entrar naquela estatística Exatamente. de 6 empates. Tem 8 resultados aí que... Ele tem 8 resultados favoráveis. bons para ele. Principalmente os 6 empates. Sim. É que no meio do caminho aí o Flamengo fez coisas bizarras, como Sim, foi eliminado fez pelo coisas Olímpia, bizarras. pelo Peñarol, que era mais fraco e tal. E aí Essa péssima primeira fase que fez esse fez ano de Libertadores. uma primeira fase ruim. O fato é que... Também não foi bem semana passada contra o Racing. Sim. Em casa. Rubro-negros, não fiquem bravos comigo, mas não vão dizer que a Libertadores do Flamengo é espetacular. Não é. Não foi líder do seu grupo na primeira fase, passou nos pênaltis. O grande momento foi ali contra o Internacional. Perfeito, mas se classificar hoje e for campeão, é 1000 vezes, 1 milhão de vezes, 1 bilhão de vezes melhor do que ter feito o que o Palmeiras fez. Foi uma Libertadores incrível e tomou uma sapatada de 3-0 na ida e pode ser eliminado. Então é 1000 vezes o Flamengo ter sofrido na primeira fase, ter sofrido contra o Estudiantes, sofrer hoje contra o Racing, chegar na final e ser campeão. O Flamengo está fazendo uma Libertadores típica de Boca Juniors e de River Plate. Isso, vai passando. Sofre no auge. O Boca chegou na final em 23 sem ganhar um jogo. Exatamente. Vai. E o Flamengo tá tendo esse rendimento. É que assim, isso não é muito a alma rubro-negra, né? Ah, sim. Não é exatamente como o flamenguista se enxerga e como ele... Não é o DNA. Não é o DNA, exatamente. Mas é como está acontecendo. Olho na tela aí com os jogos do Flamengo como visitante na Libertadores desde 23. A gente acabou de falar os números gerais, mas o que aconteceu? Ele perdeu para o Alcas em 23, empatou com esse mesmo Racing, empatou com o Nublense, perdeu do Olímpia naquele jogo ridículo e foi eliminado nas oitavas de final. Pode ter vencido por 1-0 na ida. E ter feito 1-0 na volta. Fez 1-0 antes. Foi uma vergonha. Em 24, empatou com o Milionários, perdeu do Bolívar na altitude, perdeu do Palestino, horrível isso. Perdeu para o Bolívar de novo e empatou com o Peñarol, também foi eliminado. Eu estava nesse jogo, inclusive, Flamengo e Peñarol, Maracanã, eu estava lá, o dia que o Flamengo perdeu o jogo. Esse ano, em 25, ele perdeu para o Deportivo Táchira, empatou com a LDU, que é o adversário do Palmeiras de amanhã, empatou com o Central Córdoba, venceu o Internacional, o melhor momento do Flamengo, e perdeu para o Estudiantes. Isso é preocupante ou tanto faz? A história de cada jogo é um jogo, né? Mas, assim, é um retrospecto ruim mesmo, né? E mesmo do Estudiantes, que passou nos pênaltis, não foi eliminado por 20 centímetros de impedimento lá. Então é um retrospecto ruim, mas eu particularmente não me apego muito a isso não, Tirone. Eu acho que hoje o Flamengo pode fazer o jogo da vida e passar. Eu acho que são coisas diferentes. Até porque a gente viu aí, são times totalmente diferentes, técnicos diferentes, até diretoria hoje em dia já mudou tudo. Então eu acho que dá para o Flamengo. O que mais me preocupa não é nem 23, 24, é o Estudiantes no último jogo, como foi em La Plata. Foi horrível o jogo do Flamengo. Esse jogo é algo que me preocuparia se eu estivesse ali no Flamengo. Agora, todo esse retrospecto aí, eu acho que fica mais pra gente discutir aqui, pra mesa do bar, pra discussão, do que pro elenco em si. É um senso comum que esse time do Racing é melhor do que o time do Estudiantes. Sim, né? É o melhor time argentino em competições continentais já faz um tempo. Sim. Não é hoje, não é essa vez. Campeão do ano passado e tal. Bom, o Racing, claro, vai ter a seu favor o ambiente que está sendo criado lá. Ontem, em outro CNPJ, o repórter entrou no ar e falou: olha, a gente está aqui sendo orientado a não falar português perto do estádio porque a torcida está hostilizando todo mundo. Para você ter uma ideia de como está o negócio. A torcida do Racing está preparando uma atmosfera especial para esse jogo. Vai tentar levar o time à final de uma Libertadores, algo que não acontece há 58 anos. Foi em 67 a última vez. A última decisão do título da academia foi em 67, como eu falei, quando ele ficou com a taça sua única na história. Além da festa da torcida, dentro de campo, o maior perigo para o Flamengo é ele, Adrian Maravilla Martínez. 33 anos, é o artilheiro da edição atual da Libertadores, ao lado do Flaco Lopes do Palmeiras, que tem com 7 gols. Agora, no jogo de ida ele não jogou nada, né? O Maravilla Martínez pouco fez.
mas ele é um cara perigoso, né, o Danilo? Assim, é um jogador, é aquela história, uma bolinha meio matador, né? Mas, não sei, eu acho que o jogo não vai passar por aí, sinceramente. Eu tô curioso para saber como vai ser a solução do que a gente estava discutindo antes, de como vai ser esse ataque. Você deu a deixa para aquilo que eu estava pensando. A gente fica discutindo quem vai jogar Bruno Henrique, esse, aquele, o internauta entrou e falou assim, o Felipe Luiz nem pensa em Bruno Henrique e tal, se coloca no lugar dele, agora, vai. De manhãzinha, o jogo à noite. Ele não tem o Pedro. E fica lendo, ouvindo os debates, tal. E ele tentando imaginar, porque é assim que trabalha o treinador, qual é a estratégia do Racing, qual é a maior possibilidade do Racing entrar, como o Racing vai entrar em campo, para ele fazer uma escolha que ele acha o certo, em cima do que ele pensa que o Racing vai jogar. Cara, não tem convicção, não é só a convicção dele, não é só a necessidade do jogo pedir mais um ou outro jogador de característica, é uma questão do cara tentar adivinhar para ele escalar o time dele. Então, aí acaba o jogo, ele vence. Sensacional, o Felipe Luiz, cara, puta... Ele perde, olha lá, foi burro, a convicção, não sei o quê. Mas para nós todos, que não somos o Felipe Luiz, e são milhões e milhões de brasileiros que não é o Felipe Luiz, é fácil. Agora, o cara, ele tá tendo que escolher nas imaginações que ele tem na cabeça. Sim. Sabe? Né? Na adivinhação do... Eu, por exemplo, se eu fosse o Felipe Luiz, eu já tenho o que eu acho que pode acontecer. E escalei meu time ali, meu ataque daquele jeito que eu acho que o Racing vai fazer aquilo que eu estou pensando. De repente, o Racing entra e joga mais cauteloso no toque de bola, me quebra porque eu não vou ter espaço para o Henrique, seria melhor o Plata, o outro cara. Então, gente, a função do treinador, principalmente do Felipe Luiz hoje, não vai ser esse resultado que vai tornar o Felipe Luiz um gênio e nem um burro de treinador. Não é o resultado de hoje que vai fazer isso. Pois é, o Casal está falando como será que o Racing vai jogar. Também tem problemas, o Sousa, volante, muito bom volante, não vai jogar, teve que operar a cara depois de tomar uma pancada do próprio companheiro de time, do Rojo, no jogo de ida, então ele não joga. E só para não deixar passar... Caramba, hein? Jogou demais. Só para não deixar passar essa história do Maravilha Martínez, que é o atacante, a história dele é espetacular. O Rafael Reis conta hoje aqui no UOL que ele é um ex-presidiário, ele trabalhou como catador de lixo e começou a carreira de jogador aos 23 anos. E aí virou esse cara que é o ídolo do time do Racing. E aí, assim, o Martínez, para ele, cada bola é um prato de comida. Imagina. Mesmo que não seja real hoje, ganha bem, deve viver bem, não tem necessidade, mas a essência dele, tudo que ele passou, todo o sofrimento dele, ele coloca dentro do campo. É um cara perigosíssimo. É um cara que não vai desistir de nada. O cara foi presidiário. Qual foi a outra profissão Catador dele? De lixo. Catador de lixo. E não demonstrou, foi ser jogador aos 23 anos, mostra que ele tem poder de reação e não é desistente, né? Jogou no Curitiba aqui no Brasil, não foi bem. Então, o Racing, essa história do Racing não chegar na final desde 57, 67, é um negócio que mexe de um jeito. Você imagina como esses caras vão estar nesse jogo. Aquela frase onde a perna não chega, o coração... É a frase do Crespo, né? Onde as pernas não chegam, o coração vai chegar. Essas frases aí, o que estão circulando em vídeos motivacionais do Racing hoje, não é brincadeira. A escalação do Racing rapidamente para vocês, sem o Sousa. Cambeses, Mura, Colombo, Rojo e Rojas. Nardoni, Zuculini e Almendra. Maravilha, Martínez. Tomar cuidado com o Rojo. O que ele tá querendo ser expulso não é brincadeira, viu? Vai lembrar disso. Eu até tenho um trecho no texto que eu coloquei que é bem interessante. É assim, o Flamengo tem que ficar muito mais preocupado com as provocações, com a catimba, porque uma expulsão fatal. Sim, exatamente. Então, vai ter provocação, vai ter aquele negócio de empurra, de cotovelo um pouco mais alto, de cair, de se jogar, de dividir um pouco mais forte do que é necessário para tentar ter uma reação do jogador brasileiro. Todo mundo na América do Sul sabe, o argentino usa muito bem isso, principalmente na seleção, que o jogador brasileiro não suporta muito a catimba. Sim. Os brasileiros são os primeiros a reagirem quando tem provocação, essas coisas de catimba aqui na América do Sul. E o Racing, uma das armas, eu tenho certeza que é essa, porque uma expulsão vira um tormento. Tá aí, galera, esse foi o News Sport e esse jogo tá com cara que o Flamengo vai acabar logo no primeiro tempo, porque quanto mais cria essa expectativa do jogo, que vai ser bom ou que vai ser ruim, dá o contrário, sabe? Fica difícil.
de imaginar, mas eu tomara que o Flamengo liquide logo no primeiro tempo e aí acaba com essa ansiedade, acaba com esse zum de então falar que o Flamengo vai inventar isso e aquilo. E, na verdade, todo mundo espera isso, até a gente, porque lá é muita pressão, mas o time, em questões técnicas, não chega ao nosso Flamengo e dependendo como o Felipe Luiz armar o time, vai ser batata, vai ser aquilo. E estamos na final, beleza? O vídeo é só se inscreva no canal, ative o sininho, chega com aquele like, compartilha, comenta, dê a sua opinião aí, ajuda demais. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.